E qual é, assim, é claro que o cinema, na tua formação, também teve uma influência, né? Teve bastante. O cinema, eu considero assim... A Lélia Brama, que você acabou de falar agora há pouco pra mim ali, a Lélia Brama, ela costumava dizer que... eu participei de muito festival de teatro minha vida inteira, né? Eu sou meio cria de festival de teatro. E ela era sempre jurada de festivais, quando eu era amador. E ela dizia que não jogava peças minhas, se recusava a jogar peças minhas, porque o que eu fazia era cinema, não era teatro. Olha só. É. E a história em quadrinho teve influência sobre você? Muito. Eu aprendi a ler a história em quadrinhos. Também. É. E meu tio, ele tinha um guarda-roupa cheio. Meu tio morava nos fundos de casa, meu tio e minha avó. E ele tinha um guarda-roupa porque ele era surdo, então ele não podia... Não podia ver televisão, por exemplo, porque ele não entendia nada, né? Então ele comprava muito gibi. Ele encheu. E eu lia muito gibi. Eu aprendi a ler. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler por causa do gibi. Eu também, quando entrei na escola, já sabia ler, mas era gibi, era jornal também, mas era mais por causa do meu pai, porque meu pai chegava em casa e não falava comigo, mas ele lia o jornal. E aí eu dizia, por que será essa porra? Eu tinha 5 anos de idade. E tinha aqueles caligramas, né? Sim. E principalmente as manchetes. Eu ficava olhando e perguntava, o que é aqui? E ele dizia, e eu fui fazendo associação, né? Casa, então, aquele caligrama assim, que era uma meia-lua, dizia assim, tal, e daqui a pouco eu surgi lendo. Aí, então foi um fenômeno na família que começaram a criar a mitologia de que eu era genial, isso me atrapalhou um pouco. E eu escrevia com letra de imprensa, como as manchetes. Mas Você entrou na escola escrevendo com letra de imprensa. E aí deve ter sido complicado. Os professores encheram o seu saco. Me obrigavam a fazer aula de caligrafia. E esse tipo de dramaturgia. Eu não conheço o teu trabalho direito. Eu só li Bortolotto no roteiro desse filme. Eu tenho vontade de ler, agora que eu te conheço, que eu estou dizendo as tuas palavras. Eu tenho vontade de ler. Então, fala das peças que você escreveu. Quais foram as carreiras? Sei lá, eu comecei a escrever... Montado. Mas a primeira peça encenada foi uma peça de teatro que eu chamava de Teatro do Absurdo. O nome da peça era Teatro do Absurdo? Não, era Você Viu uma Azeitona por Aí. O nome da peça. Era ridícula. E foi encenada? Foi. A primeira peça encenada. A primeira peça que eu escrevi, não, mas... A primeira encenada foi essa. Você teve influência sobre a encenação? Então, eu não sabia nada nessa época, cara. Assim, o que eu sabia, eu aprendi no seminário fazendo. Quando a primeira vez que eu fui pro teatro, a gente não sabia nem para que servia aquela porra daqueles spots, como é que podia montar a luz, entendeu? Eu não sabia porra nenhuma. Mas eu escrevi e a gente começou a fazer hoje. Quer dizer, hoje eu tenho vergonha de mostrar esse texto para qualquer pessoa, porque é muito ruim, né? Eu acho um absurdo de ruim a peça, na verdade. Mas você vai aprendendo, né? Eu aprendi tudo. Sim, principalmente se a gente também trabalha como ator, né? O Fauzi, por exemplo, se você trabalhou com ele deve ter valido por uma escola, né? Não, o Fauzi é didático. Eu fiz 3 peças com ele já, como ator. Ele que me chamou para São Paulo, na verdade, né? Porque ele nem me conhecia meu trabalho de dramaturgo. Ele viu eu trabalhando como ator numa peça lá em Festival de Rio Preto. Ele era jurado, ele era Ademar Guerra, era uma rapaziada boa ali. Sim, Dedé. Isso. E aí o Fauzi falou assim, um dia eu vou chamar você para fazer uma peça minha. Eu falei, você chama aí. Ele chamou, eu vim pra cá, fazer Frida Kahlo. Frida Kahlo? Ele, é dramaturgia dele? Não, é de um cara da Argentina, Ricardo Alac. O Fauzi era o diretor. Escreve também. Escreve bem. Tava com uma peça agora que Tônia Carreiro, que é dele, né? Aquela peça da Tônia é um pouco história da Tônia, é um pouco confessional, né? Eu não sei se é confessional. Eu não consegui ver a peça, porque eu estava em cartaz na mesma época. Não consegui ver o espetáculo. Não, eu tenho que voltar a me interessar por teatro, porque o teatro estava me enchendo muito saco, sabe? Eu estava achando assim, o teatro um negócio, todo mundo assim querendo descolar uma grana, uma Lei Rouanet, aí depois o próprio
o próprio financiamento paga a aventura, não depende da bilheteria, avilta o preço do ingresso, sabe? Aí vem aquela porra daquelas Kombis que, em vez de financiar espetáculos, financiavam o espectador, que eu achava um absurdo. Eu estava em cartaz uma vez quando veio aquele negócio da Kombi. Eu estava com uma peça do Braulio Pedroso que era um fracasso. Mas esse preço de Kombi era muito bom, porque como a Kombi vendia um ingresso que custaria R$50 por 10, e depois eu vinha com aquela senha, ia lá no representante do Ministério da Cultura lá e eles integralizavam o ingresso. Passavam os dizer, 40. porra, o cara está financiando o espectador, não está me financiando. E também traía a temporada, porque a temporada boa no Rio de Janeiro começava exatamente no dia seguinte à quarta-feira de cinzas. E no carnaval, no Rio de Janeiro, no verão ninguém vai a teatro, não vai à praia, e aí vem o carnaval, ninguém vai a teatro no carnaval, mas em março começava a temporada, então os caras começaram a financiar exatamente no verão o espectador. Então o cara, em vez de ir assistir o espetáculo e pagar o ingresso na temporada, ele ficava esperando as Kombis. E aí, porra, um fracasso era muito bom, porque você vinha um cara e te vendia aquelas filipetas, aquelas porra, e depois tu ia lá e pegava só a grana. Sim. Um negócio absurdo, enfim. Quer dizer, isso aviltou muito o teatro, como aviltou também a condição de quem estava em cena vendendo um espetáculo. A arte é mercado, tem um vínculo muito forte, legítimo com o mercado. Então, eu peguei um pouco de enjoo. E os espetáculos ficaram muito enjoados também. Sabe? Feito, assim, um teatro feito a sério, e com um teatro interessante, eu acho que tu pega assim, 3% das coisas que estão em cartaz. Enche o saco. Como estava fazendo cinema, e o cinema ainda tem mais frescor, mais oxigênio, eu me dediquei ao cinema. Mas eu estou querendo voltar a prestar atenção e tal, ao teatro. Mas teve uma época que não tinha dramaturgia no Brasil quase, né? Então, não tinha. Acho que nessa época que os diretores começaram a fazer suas experimentações malucas, etc., que o teatro ficou meio estéril no sentido que você está falando, eu acho. Não, e cara, uma dramaturgia. Pega um sujeito, Antônio Maria, aí pesquisa, faz uma pesquisa sobre a história de Antônio Maria, vê os fatos muito interessantes e bota em cena. Porra. É foda. Onde é que tá a dramaturgia dessa porra? Tudo bem, Antônio Maria é um cara do caralho, né? Agora a Danusa acaba de conversar, inclusive, que eu com ele, e no livro da Danusa fala de coisas extraordinárias, por exemplo. Ela passar de roupa íntima na frente da televisão e ele ficar com ciúme dela ficar quase pelada com aquela gente na televisão ali. Um dia ele viu a bunda dela, ele estava abraçando ela, viu a bunda dela no espelho e ficou com ciúme, porque ao se ver no espelho não se reconheceu como ele. Porque eu também pode ser ficção, né?